A paz do Senhor, irmãos. Hoje quero falar sobre o tema como entender as promessas de Deus na nossa vida no tempo de Deus. Baseado no Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo de número 3, que diz assim: Mandaram-lhes, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Lázaro está doente e as suas irmãs mandam um recado para Jesus. E que eu acho interessante nesse versículo número 3 é a urgência desse recado. Veja comigo como essas irmãs, elas tinham pressa naquilo que elas precisavam que Jesus entendesse. O mensageiro, quando chega até Jesus, ele fala de uma forma muito clara, muito objetiva. E ele vai dizer: olha, elas mandam lhe avisar que aquele a quem tu amas está doente. Mas eu quero que você preste atenção no versículo de número 4, que diz assim: E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O relógio de Deus é diferente do nosso relógio. Porque se você ler o texto, você vai entender que após esse recado que elas mandam para Jesus, Jesus ainda ficou ali 2 dias ainda fazendo a obra naquele lugar. E eu fico imaginando como essas mulheres receberam o silêncio de Jesus, porque elas estão com pressa. O recado é urgente. Elas não querem perder tempo. Elas mandam com urgência falar algo para Jesus. E elas querem resposta, porque elas precisam de uma solução. Mas aí Jesus olha e diz: essa doença não é para a morte. Mas veja bem, Lázaro morreu. E como entender o tempo de Deus nas nossas vidas? Como entender aquilo que o Senhor quer falar quando estamos passando por uma grande tempestade? Quando na verdade tudo que nós queremos é uma resposta urgente de Deus. A gente não quer ouvir o silêncio de Deus. A gente quer resposta, a gente quer solução. Mas Jesus fica ainda 2 dias, porque como Jesus disse, aquela enfermidade era para a glória dele. Mas Marta e Maria vai viver a dor? Vai viver o sentimento de perda? Porque a Bíblia diz que Jesus passa 2 dias ali, depois que recebeu o recado. Depois de 2 dias, Jesus vai falar para o discípulo que vai voltar para a Judéia. E quando Jesus chega na aldeia chamada Betânia, a Bíblia diz que Lázaro já estava morto, já tinha sido velado, já estava enterrado e já era de 4 dias. Como ficou o coração daquelas irmãs?
como aquelas mulheres entenderam o silêncio de Deus. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes temos pressa e às vezes Deus trabalha lentamente. Às vezes queremos resposta urgente, mas é nesse silêncio que Deus vai trabalhando ao nosso favor. No versículo de número 5, acompanhe comigo, diz assim: Ora, Jesus amava Marta, sua irmã Maria e a Lázaro. Mas mesmo com todo este amor, elas tinham que passar por essa experiência para a glória de Deus. Mas quando Jesus chega na aldeia, a Bíblia diz que aquela família era muito amada e muitos judeus foram consolar Marta e Maria. E quando Jesus chega naquela aldeia, que Marta fica sabendo que Jesus chegou, ela vai encontrar com Jesus e ela diz algo muito interessante. Ela diz: Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta estava tão angustiada, tão triste, que ela não conseguiu olhar para o tempo presente. Percebe que em todo o tempo, ou ela estava presa no passado, ou ela estava presa no futuro. E em todo o tempo Jesus conversa com ela e Jesus disse: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Mas ela não olha para aquele milagre no presente. Ela olha o milagre, ela diz assim: ah, Senhor, ele vai ressuscitar sim, lá no último dia. Aí Jesus diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí no versículo de número 26, Deus vai falar algo para ela. E diz assim: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? Aí o texto mostra que Marta não conseguiu entender. E Marta vai embora. Marta sai. A Bíblia diz aqui que Marta sai, se levantou e logo foi ter com Maria. Mas quando Maria chega, é diferente. A Bíblia diz que Maria diz a mesma frase: Jesus, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. Mas acompanhe comigo no versículo de número 33. Jesus, pois, quando viu chorar a Maria, também chorando os judeus que com ele vinha, moveu-se em seu espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Jesus foi. Perguntou para Maria aonde o puseram. E alguém disse: vem, Jesus, e vê. E quando Jesus chegou ali, a Bíblia diz que Jesus vê Marta chorando, Maria chorando, os judeus chorando. Jesus se comoveu de íntima compaixão, porque Jesus amava de verdade aquela família. Mas muitas das vezes, o amor que o Senhor tem por nós não vai impedir de nós passarmos
por essas experiências, porque é para a glória de Deus. Como ele disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E quando Jesus chega, irmãos, Jesus chega para resolver. Talvez hoje tu não entenda o que está acontecendo. Talvez hoje você esteja passando por um processo, uma luta, uma guerra, uma situação que tem te entristecido. Tu tem orado, tu tem buscado a presença de Deus, mas Deus tem estado em silêncio. Mas não é que Deus está em silêncio. É porque muitas das vezes nós queremos ouvir aquilo que nós acha que é o melhor. Mas Deus sabe como trabalhar. E Deus estava agindo em favor daquela família. Mas quando Jesus chegou para resolver. E ele resolveu. Eu quero que vocês acompanhem comigo o versículo de número 41, que diz assim: Tiraram, pois, a pedra. E Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, o seu rosto envolto com lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai e deixai-o ir. Aquilo que era tão difícil para Marta e Maria, aquilo que elas estavam jogando para tão longe, aquilo que elas acreditavam que não ia acontecer, Jesus veio e resolveu. Que você nesta noite possa crer nesta palavra. Não é que Jesus não está vendo o teu sofrimento. Não é que Jesus está alheio à tua dor. É que o nome do Senhor vai ser glorificado através desta luta, dessa dificuldade, dessa tempestade. Mas quando você menos esperar, o Senhor vai entrar com uma grande providência e você vai ver a glória de Deus na tua vida. Amém? Eu quero nesse dia orar por vocês. Que o Senhor possa te visitar. Talvez o teu coração está tão triste, tão angustiado, como esteve o coração dessas duas mulheres. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Deus está no controle de tudo. E Deus sabe como agir. E Ele está agindo ao teu favor. Toma posse desta palavra hoje, no nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor que está com os corações angustiados por alguma luta, alguma dificuldade, Pai, guerras que tem passado, perdas, Senhor, enfermidade, Pai querido, área financeira, área conjugal, Pai, assim como Tu fez na vida desta família, assim como Tu agiu, eu sei que Tu vai agir, Senhor, na vida de cada um que está ouvindo esta palavra, Senhor Jesus querido. Senhor, que Tu possa, Senhor, fazer eles entender que ao Teu tempo tudo acontecerá. Que ao Teu tempo milagres vai acontecer e que o Teu nome vai ser glorificado, Pai, sobre a vida de cada um deles. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um.